Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui para mais uma aula de Química. Eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus Ji-Paraná. Turminha, hoje nós vamos retomar os nossos estudos sobre cinética química, ok? Na nossa primeira aula de cinética química, a gente viu aquela parte mais teórica. Agora, nessa segunda aula sobre cinética química, a gente vai para a parte dos cálculos. Se por acaso você ainda não assistiu a primeira aula sobre cinética química, eu peço que você pause aqui um pouquinho, vá lá na primeira aula, assista a primeira aula, depois venha para cá, ok? Muito bem. Turma, para essa aula de hoje, então, nossa aula 2 sobre cinética química, nós vamos verificar velocidade média e também vamos falar um pouquinho sobre a lei da velocidade, ok? Bom, antes de mais nada, vamos retomar aqui o conceito de cinética química. Cinética química é o ramo da química que se dedica ao estudo da velocidade das reações químicas e também vai estudar os fatores que influenciam nessa velocidade. Bom, esses fatores, esses aspectos teóricos, já falamos lá na primeira aula. Agora a gente vai, de fato, verificar como se calcula a velocidade de uma reação em diferentes situações. Então, o que nós temos para hoje? Vamos estudar, então, a velocidade média. Vamos também falar sobre a lei da velocidade, que é a lei também conhecida como lei de Gutenberg-Wag, ou até mesmo como equação da velocidade. E vamos entender como se utilizar dados experimentais, ou seja, dados que foram obtidos de experimentos, a partir de experimentos, para construir essa equação da velocidade. Muito bem. Falando então sobre velocidade média, você deve ter ouvido muito já falar de velocidade média lá na física. E o princípio aqui na química não é tão diferente, né? Nós temos aqui o seguinte princípio matemático para determinar a velocidade média. ΔQ sobre ΔT. Observe que eu estou trabalhando com um módulo. Por quê? Para eliminar qualquer número negativo que possa aparecer. Afinal de contas, velocidade negativa para nós aqui não vai fazer sentido. Ok? Então, vamos lá. Então, ΔQ é variação de Q, ou seja, um Q final menos um Q inicial. ΔT, variação de T, um T final menos um T inicial. Tá bom, professor, mas o que é esse Q, o que é esse T? Q aí é de quantidade, e essa quantidade ela pode ser dada em mols, pode ser dada em mols por litro, em gramas por litro, etc. Já T é referente a tempo, que pode ser dado em minutos, segundos, horas, dias, depende da situação, ok? Então, para a gente calcular a velocidade média, é a variação da quantidade em um determinado intervalo de tempo, belezinha? Ok. Agora, eu quero te lembrar algumas coisas importantes aqui antes da gente prosseguir. Numa reação química, nós sabemos que os reagentes formam os produtos. Então, eu tenho que ter sempre em mente que os reagentes são consumidos e que os produtos são formados, ok? Então, guarda isso aí. Numa reação química, reagentes são consumidos, produtos são formados. De modo, então, que, em relação aos reagentes, eu tenho uma velocidade média de consumo, já que eles estão sendo gastos, estão sendo consumidos. Já em relação aos produtos, nós teremos uma velocidade média de formação. Então, em relação aos reagentes, velocidade média de consumo. Em relação aos produtos, velocidade média de formação. Ok. Verifica comigo aqui o seguinte. Considere a reação genérica 3A mais B, formando 2C mais D. Então, vamos supor que eu escolha aí o reagente A. Então, em relação ao reagente A, nós teríamos uma velocidade média de consumo de A. Então, VMA seria o ΔQ de A, ou seja, a variação da quantidade de A, por um intervalo de tempo. Ok? Se eu escolho, por exemplo, um produto, vamos pegar o produto C, em relação ao produto C, nós teríamos também a variação da quantidade de C, um ΔQC, dividido pela variação, pelo intervalo de tempo, que é o ΔT. Belezinha? Bom, perceba que nós estamos falando aí em velocidade média relacionada a uma espécie química participante da reação. Agora, quando nós falamos em velocidade média da reação, a velocidade média da reação ela tem que ser dada pela velocidade média de um reagente
dividido pelo seu respectivo coeficiente. Ok? Então, vamos lá. Se eu peguei aqui o meu reagente A, então eu posso falar que a velocidade média da reação poderia ser dada pela velocidade média de A dividido pelo seu respectivo coeficiente, que no caso aqui é 3. Então, ó, se você, porventura, não se lembra o que é o coeficiente, vamos lá. Eu estou falando para você aqui, ó, sobre o reagente A. Perceba que o seu coeficiente estequiométrico aqui, ó, é 3. Então, por isso, a velocidade média do reagente A dividido por 3, ok? Que é o seu respectivo coeficiente. Ou eu também posso falar que a velocidade média da reação seria a velocidade média do produto dividido pelo seu coeficiente. Nesse caso aqui, ó, perceba que o coeficiente do produto C, que é quem nós escolhemos, é 2. Então, nós ficaríamos com a velocidade média de C dividido para 2 para encontrar aqui a velocidade média da reação. Ok? Então, de uma maneira simplificada, como eu calculo a velocidade média para uma reação química? Basta eu pegar a velocidade média de um dos participantes da reação, de uma das espécies químicas participantes, e dividir pelo seu coeficiente. Ok? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, vamos ver isso na prática. Tenho aqui um exercício de aplicação. Dada a equação química a seguir, 2x mais y formando 3y mais z, e a variação da concentração de x em função do tempo é proposta na tabela. Então, eu tenho aqui, ó, atenção, eu estou dando para você aqui, ó, tudo em relação a x. X para mim aqui, ó, é um reagente. Tá? Então, eu estou dando uma velocidade aqui, ó, de uma variação da concentração para x. X é um reagente, então nós teríamos aqui para calcular a velocidade média de x, seria uma velocidade média de consumo. Então, ó, perceba que com o decorrer do tempo, a concentração está diminuindo, ou seja, reagente x está sendo consumido de acordo com o passar do tempo. Qual será a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos? Beleza, então vamos lá. Pessoal, cuidado que o tempo foi dado em segundos, mas eu estou fazendo uma pergunta em minutos. Tá? Atenção a essa incoerência de unidades aí. Então vamos lá. Resolvendo aqui eu tenho o seguinte. Ó. O tempo, 120 segundos, equivale a 2 minutos. O tempo de 300 segundos equivale a 5 minutos. Belezinha? Ok. Então, se tudo está sendo dado em relação a x, eu vou ter aqui uma velocidade média de x, que será igual a um ΔQ de x sobre um ΔT. Vou colocar em módulo aqui, porque eu não quero número negativo, de maneira que a minha velocidade média para x será dada por... Então, quantidade final seria aqui o 0,4, quantidade inicial seria aqui o 0,7. Então, nós teríamos aqui 0,4 menos 0,7 dividido pela quantidade de tempo aqui, tempo de 2 a 5 minutos, então tempo final 5, tempo inicial 2. Vou trabalhar em módulo para que eu não tenha número negativo. Então, 0,4 menos 0,7 vai dar menos 0,3 e módulo 0,3. Então, a velocidade média de x é 0,3 dividido por 5 menos 2, 3. Daqui, então, eu tiro que a velocidade média de x é igual a 0,1. Agora, cuidado, pessoal. A pergunta do exercício é em relação à velocidade média da reação, não a velocidade média de consumo de x. Então, eu calculei aqui em cima de x porque foi a espécie química que ele me abordou. Agora, para calcular então a velocidade média da reação, eu preciso me lembrar que basta pegar essa velocidade da espécie e dividir pelo seu coeficiente. Então, aqui vai ser a velocidade média de x, que eu já calculei, dividido pelo seu coeficiente, que no caso aqui, ó, o coeficiente de x é 2. E aí, então, seria aqui, substituindo os valores, 0,1 dividido por 2.
Então eu tenho que a minha velocidade média da reação seria 0,1 dividido para 2, 0,05. Agora, cuidado com a unidade. Nós temos aí então a quantidade sendo dada em mols por litro e o tempo foi utilizado em minutos, então mol por litros por minutos. Ok? Bom, esse foi o nosso exemplo aí, e é assim que a gente calcula a velocidade média para uma reação química. Belezinha? Bom, retomando aí, nós temos a lei da velocidade, também conhecida como a lei de Gutenberg e Wag. Bom, esses dois cientistas aí, Cato Maximilian Gutenberg e o Peter Wag, foram responsáveis por calcular a lei da velocidade. Tá? Então, como é que é essa lei da velocidade? Bom, vamos tomar por base aqui essa equação genérica, A mais B formando C mais D. E aí, seguinte, eu tenho aqui essa expressão de velocidade. É um princípio matemático, onde eu tenho aqui que a velocidade ela é dada por uma constante, que depende de cada reação química, vezes o produto dos reagentes. Então, concentração de A vezes a concentração de B elevado a x e B elevado a y. Então, V aqui é de velocidade da reação, K é da constante da reação, cada reação tem a sua constante particular, dependendo das condições que ela vai acontecer. Concentração de A, concentração de B. Pessoal, um detalhe, eu não coloquei aqui o A entre colchetes para ficar bonitinho, não. Esse colchete aqui significa concentração. Então, A dentro do colchete, concentração de A, B dentro do colchete, concentração de B. Ok? E x e y são expoentes que vão ser determinados. Depende da situação que nós vamos ter. Ok? Então, acompanha comigo aqui. Vamos primeiramente verificar quando eu tenho reações elementares. O que é uma reação elementar? Reação elementar é aquela que ocorre em uma etapa, uma única etapa. Quando eu tenho uma reação elementar, eu vou considerar que os meus coeficientes serão os expoentes da lei da velocidade. Então, olha o exemplo aqui. A mais B formando C. Verifique os meus coeficientes. Eu tenho aqui como coeficiente de A 1, como coeficiente de B 3 e como coeficiente de C 2. Então, montando aqui a lei da velocidade, velocidade é igual a K, que é a constante, vezes a concentração de A, elevado a 1, que é o seu coeficiente, vezes a concentração de B elevado a 3, que é o seu também coeficiente. Ok? Então, sempre que uma reação for elementar, basta que eu utilize os coeficientes como expoentes. Belezinha? Bom, agora se a reação não for elementar. A reação não elementar é aquela que vai ocorrer em duas ou mais etapas. Olha o exemplo aqui. A mais B formando 2A. 2A mais B formando A2B. Perceba que eu indiquei para você aqui que a primeira reação é uma etapa rápida e a segunda reação é uma etapa lenta. Sempre que eu tiver uma reação não elementar, a lei da velocidade ela vai ser construída, vai ser dada em função da etapa mais lenta. Não se esqueça disso. Então, basta pegar aqui os coeficientes da etapa mais lenta, 2 para A e aqui 1 para B. 1 é facultativo, né? Eu posso colocar ou não. Então, eu vou ter aqui a seguinte expressão da velocidade. Velocidade é igual a K vezes a concentração de A ao quadrado, devido ao fato do seu coeficiente aqui ser 2, então 2 aqui, vezes B elevado a 1, já que o coeficiente de B é 1. Então lembre-se disso, para a reação elementar, basta eu pegar aqui os meus coeficientes estequiométricos e colocar como expoente. Para uma reação não elementar, se eu conheço as etapas e sei qual é a etapa mais lenta, e é claro que o exercício, no caso, ele terá que te contar, qual é a etapa mais rápida, qual é a etapa mais lenta, para que você consiga, então, determinar a lei da velocidade baseando-se na etapa mais lenta. Belezinha? Bom,
Mas dificilmente vai aparecer para você situações com reações elementares e dificilmente vai aparecer para você situações onde são mostradas as etapas, ok? Geralmente aparece dados experimentais, que é o nosso próximo assunto aqui. Então agora eu vou te explicar como se utilizar dados experimentais para chegar aos expoentes, ok? Então, ó, os expoentes da lei da velocidade eles podem ser determinados através da análise de dados experimentais relacionados a reações não elementares. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui uma reação global, vamos dizer assim, né? É o resumo das etapas, A mais B formando C. E eu tenho aqui estes dados experimentais. Perceba que são 4 experimentos, onde eu estou variando a concentração de A e a concentração de B, e a partir dessa variação das concentrações, eu também vou observar a variação da velocidade. Beleza? Muito bem. Bom, a gente sabe que a velocidade, então, a lei da velocidade é V, que é igual a K, que é a constante, vezes a concentração de A elevado a X, vezes a concentração de B elevado a Y. O meu desafio aqui está em achar X e Y, que são os expoentes. Então, vamos lá. Determinando o expoente X. O expoente X é o expoente que está em A. Então, o que eu preciso fazer? Então, eu sempre vou comparar experimentos. De maneira que, se eu quero achar o expoente X, que está relacionado com A, eu vou tentar deixar B constante e variar somente a concentração de A. Como é que eu posso fazer isso? Comparando as linhas 1 e 3, ó, o experimento 1 com o experimento 3. Olha só, quando eu olho para B, perceba que B, no experimento 1 tinha concentração 0,5, no experimento 3 manteve-se constante 0,5, então não teve alteração. No caso aqui, se eu comparar agora A, eu aumentei de 0,5 para 0,1. Então, o que eu fiz aí? Eu dupliquei a concentração de A. Então, vou colocar aqui para você não se esquecer. Eu dupliquei a concentração de A. Agora, perceba que quando eu duplico a concentração de A, mantendo B constante, o que acontece com a velocidade? A velocidade aumentou em 4 vezes. Então, se eu dobro A velocidade aumenta em 4 vezes. Então, como é que a gente faz para determinar o expoente? Basta eu pegar o seguinte. Ó. Aqui não duplicou, então o que aconteceu com a concentração elevada ao expoente tem que ser igual ao que aconteceu com a velocidade. Ou seja, 2 elevado a x igual a 4. Então, de novo, ó, a minha concentração foi duplicada. Então, o que aconteceu com a concentração? Dupliquei. 2 elevado ao expoente de análise, que é x, tem que ser igual ao que acontece com a velocidade. Aumentou em 4 vezes. Então, 2 elevado a x é igual a 4. Logo, eu sei então que x só pode ser igual a 2. Então, eu determinei o expoente x. Agora, vamos determinar o expoente y. Para determinar o expoente y, eu vou ter que também, da mesma forma, comparar algumas linhas. Então, vê comigo aqui. Ó. Se eu comparo o primeiro experimento com o segundo experimento, eu estou mantendo a concentração de A constante e variando a concentração de B de 0,5 para 1, dupliquei a concentração de B, e aí o que acontece com a velocidade? Vai de 0,015 para 0,030, foi também duplicada a velocidade. Ou seja, se eu duplico B mantendo A constante, duplica-se também a velocidade da reação. Então, vou da mesma forma. O que aconteceu com a concentração? Dupliquei. Então, 2 elevado ao expoente de análise, que é y, tem que ser igual ao que ocorre com a velocidade. Então, 2 elevado a y é igual a 2. Desse modo, eu tenho y sendo igual a 1. Pronto. Basta eu reescrever a equação da velocidade, colocando aqui os seus devidos expoentes. No caso aqui, o expoente x que acompanha A é 2, o expoente y que acompanha B é 1. Belezinha, conseguimos compreender. Ok. Pessoal, prosseguindo aí então, vamos falar da ordem da reação agora.
a ordem da reação é dada pelos expoentes. Então, uma vez determinada a equação da velocidade, para eu determinar a ordem, basta olhar os expoentes. Eu vou continuar aqui com o nosso exemplo. Então, nós acabamos de fazer um exemplo onde a velocidade da reação foi dada pela concentração de A ao quadrado vezes a concentração de B elevado a 1 multiplicado pela constante. Então, vamos lá. Se eu olho em relação a A, o expoente é 2. Se o expoente é 2, então eu vou dizer que essa reação é de segunda ordem em relação ao reagente A. Se eu olho para o reagente B, eu verifico que o expoente é 1. Se o expoente é 1, eu falo que essa reação é de primeira ordem em relação ao reagente B. Agora, se eu não especificar o reagente, qual será a ordem da reação? A ordem da reação sem especificar o reagente é a soma desses expoentes. Então, basta somar os expoentes, que nesse caso aqui é 2 mais 1, que dá 3. Então, eu falaria que a reação ela é de terceira ordem. Belezinha? Ok. Bom, para a gente finalizar, então, essa aula sobre cinética, vamos resolver esse exercício aqui. Um estudante interessado em compreender a cinética das reações fez um estudo experimental a respeito da reação A mais 2B formando 2C, obtendo os seguintes valores de velocidade em função das concentrações iniciais das espécies presentes no sistema reativo. Então, perceba que foram dados aqui para mim 3 experimentos. Eu tenho uma tabela aí com 3 experimentos, mostrando aí as concentrações de A, as concentrações de B e também a velocidade. Com base nessas informações, pede-se a equação da velocidade, o valor da constante K e a ordem dessa reação. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, para a gente se orientar um pouco melhor, a tabelinha e também as perguntas. Então, vamos lá. Nós sabemos que a equação da velocidade ela é dada por V, que é igual a K, vezes a concentração dos reagentes, que é A e B. Bom, A está elevado ao expoente x, B está elevado ao expoente y. E aqui é a minha dificuldade, né? Eu preciso desses dados experimentais para encontrar esses expoentes. Para isso, então, eu vou comparar experimentos. Se eu comparo aqui, por exemplo, o experimento 1 com o experimento 2, observe que nós estamos aqui com a concentração de A constante. Já a concentração de B foi de 0,1 para 0,2, então nós duplicamos a concentração de B e, consequentemente, duplicando a concentração de B, duplicamos também a velocidade. Então, ao duplicarmos a concentração de B, lembrando que B está elevado ao expoente y, nós também duplicamos a velocidade. Então, o que acontece com a concentração de B? Duplica, elevado ao seu expoente, é igual ao que ocorre com a velocidade. Então, aqui a gente percebe que o expoente y será igual a 1. Beleza. Agora, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso achar também o expoente y. O expoente x, desculpa. O expoente y nós já encontramos. Então, o expoente x é o expoente que está aqui relacionado a A. Então, eu preciso deixar B constante agora e variar a concentração de A. Para isso, eu vou comparar o experimento 1 e o experimento 3. Então, ó, a concentração de A aqui foi de 0,1 para 0,2, então nós duplicamos a concentração de A. A concentração de B se manteve constante. E a velocidade foi de 0,02 para 0,16, ou seja, aumentou em 8 vezes. Então, o que aconteceu com a concentração de A? Nós duplicamos. Elevada ao seu expoente x, tem que ser igual ao que acontece com a velocidade. Aumentou em 8 vezes. Bom, daqui então eu tiro que x é igual a 3. Afinal, 2 ao cubo é 8. Então, nós temos então o nosso expoente x aqui. Bom, diante disso aí, é então possível nós respondermos a letra A. Então, a letra A está me pedindo que a equação da velocidade. Então, vamos responder a letra A. A equação para a velocidade dessa reação é igual a K vezes a concentração de A, de maneira que a concentração de A está elevada a x, que é 3, vezes B, né? Concentração de B aqui elevado a 1.
Bom, e aí eu já aproveito logo para responder a letra C, que está me pedindo a ordem da reação. Perceba que não foi especificado aqui o reagente. Se não for especificado o reagente, basta somar os expoentes. Então eu sei aqui que 3 mais 1 é igual a 4, de maneira então que eu tenho uma reação de quarta ordem. Belezinha? Bom, a letra B me pede o valor da constante. Sempre que o valor da constante for pedido, eu preciso escolher um dos experimentos e substituir os valores. Eu aconselho você a sempre escolher o experimento 1, porque tem os menores valores. Então aqui eu tenho a concentração de A, tenho a concentração de B e tenho também o valor da velocidade. Então, de posse desses valores, basta eu utilizar aqui a expressão da velocidade que nós já encontramos na letra A e substituir os valores. Então, eu vou colocar aqui, ó, V é igual a K vezes a concentração de A elevado ao cubo vezes a concentração de B elevado a 1. Bom, a minha constante aqui, então, vai ser dada por velocidade 0,02, lá no experimento 1. K eu estou procurando. 0,1 é a concentração de A elevado ao cubo. E 0,1 é a concentração de B, que está elevado a 1. Bom, vou isolar aqui a minha constante. Então, esses valores aqui estão multiplicando, vou passar dividindo, então vai ficar 0,02 dividido por 0,1 ao cubo vezes 0,1 elevado a 1. Bom, nós temos aqui então uma continha para resolver, continha fácil, né? Resolvendo essa continha aqui, nós vamos chegar numa constante igual a 200. Ok, pessoal? Então, fica aí as nossas respostas. A letra A, o valor, a equação da velocidade, V igual a K vezes A ao cubo vezes B elevado a 1. A ordem da reação, basta somar os expoentes, ela é de quarta ordem. E a minha constante, eu escolhi aqui o primeiro experimento, substituí os valores, fiz o cálculo e cheguei no valor da constante K igual a 200. Belezinha? Bom, pessoal, essa então foi a nossa aula de cinética. Eu espero que você tenha compreendido. Se porventura permanecerem dúvidas, tá aí meu e-mail, entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer em responder você. Lembrando que eu estou aqui simplesmente para te contar o caminho das pedras, mas é você que trilha esse caminho, ok? Fique à vontade para pesquisar mais sobre o assunto e até o próximo vídeo. Valeu!